O milagre que mudou a vida de Marcelo. Marcelo sempre foi um homem trabalhador. Aos 42 anos, ele sustentava a família como motorista de caminhão, fazendo viagens longas entre São Paulo e Minas Gerais. Mas há 3 anos, sua vida tinha virado de cabeça para baixo. Após uma cirurgia para retirar um tumor maligno na axila, ele desenvolveu um linfedema secundário no braço esquerdo, um inchaço doloroso e progressivo que não melhorava com nenhum tratamento. Os médicos disseram que era crônico, que ele teria que conviver com aquilo pelo resto da vida, usando meias de compressão e fazendo drenagem linfática para aliviar o desconforto. O braço de Marcelo havia ficado tão inchado que ele mal conseguia dobrá-lo. As dores eram constantes, e a vergonha de mostrar a deformidade o fazia evitar até mesmo abraçar a esposa Ana e os 2 filhos pequenos. Ele se sentia um fardo. As contas médicas consumiam boa parte do seu salário, e a depressão começou a se instalar. Certas noites ele chorava sozinho no quarto, perguntando a Deus por que aquilo tinha acontecido com ele. Foi então que sua vizinha Dona Maria, uma senhora simples e de fé inabalável, o convidou para ir à congregação cristã no Brasil. Marcelo, meu filho, você já tentou orar? Na minha igreja, Deus faz milagres. Não custa nada você ir um dia, disse ela, com aquele jeito materno que não deixava espaço para recusa. Marcelo, que nunca tinha sido de frequentar igrejas, hesitou. Mas o desespero falava mais alto. No domingo seguinte, ele aceitou o convite. Quando Marcelo entrou na pequena sala de cultos da CCB, sentiu algo diferente. Não havia instrumentos musicais, nem palmas, nem show. Apenas irmãos e irmãs vestidos com simplicidade e modéstia, cantando hinos de corações sinceros. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz serena, dirigia a reunião com uma autoridade tranquila. Marcelo se sentou no fundo, observando tudo com certo estranhamento, mas também com uma ponta de esperança. Os hinos eram cantados à capela, e as palavras tocavam fundo. Jesus é o bom pastor, que dá a vida por nós. Se algum se perder no mundo, ele vai buscar com amor. Marcelo sentiu os olhos arderem. Há quanto tempo ele não ouvia falar de um Deus que se importava assim? Quando chegou a hora dos testemunhos, vários irmãos se levantaram para contar como Deus os tinha livrado de enfermidades, dívidas, vícios. Um senhor idoso, com voz trêmula, contou como havia sido curado de um problema no coração após ser ungido com óleo pelos anciãos. Marcelo ouviu tudo em silêncio, mas algo dentro dele começou a se mexer. Na oração final, o ancião convidou aqueles que precisavam de um milagre a se ajoelharem. Marcelo hesitou, mas então, como se uma força maior o puxasse, ele se ajoelhou também. Sentiu mãos se apoiarem em seus ombros, eram irmãos que nem conhecia, intercedendo por ele em voz baixa com lágrimas. Senhor, tem misericórdia deste teu servo, orou o ancião, impondo as mãos sobre a cabeça de Marcelo. Se for da tua vontade, cura-o, Senhor. Fortalece a sua fé. Marcelo chorou. Não eram lágrimas de dor, mas de alívio, como se um peso imenso estivesse começando a sair de suas costas. Nas semanas seguintes, Marcelo passou a frequentar a igreja com mais assiduidade. Ana, embora cética no início, começou a acompanhá-lo após ver a mudança em seu rosto. Ele já não falava tanto em desistir. Aprendeu a orar, a ler a Bíblia, a confiar. Um domingo, durante a Santa Ceia, enquanto partia o pão e bebia do cálice, Marcelo sentiu uma paz que nunca havia experimentado. O ancião falava sobre a fé que move montanhas e Marcelo, com o coração cheio, pediu a Deus mais uma vez: Senhor, se existes, mostra-me que estás aqui. Naquela mesma noite, algo extraordinário aconteceu. Marcelo estava deitado, prestes a dormir, quando sentiu uma espécie de formigamento no braço esquerdo. Assustado, ele se levantou e foi até o espelho. O inchaço, que antes descia até os dedos, estava visivelmente menor. Ele tocou a pele, estava mais macia, menos tensa. No dia seguinte, ao acordar, o braço estava quase normal. Marcelo mal podia acreditar. Correu para mostrar a Ana, que começou a chorar, abraçando com força. É um milagre, Marcelo. É um milagre. Ela repetia, entre lágrimas. No culto seguinte, Marcelo se levantou para dar seu testemunho. Com voz firme, embora emocionada, contou tudo o que havia passado e como Deus o havia curado. Os irmãos ouviram em silêncio, muitos chorando. Depois o ancião o abraçou e disse: Meu filho, isso não é só para você. É para que muitos vejam e creiam que Deus é fiel. Marcelo nunca mais deixou de servir a Deus. Ele e Ana foram batizados nas águas, e hoje ele é um dos irmãos que acolhem os visitantes na porta da igreja, sempre com um sorriso e uma palavra de encorajamento. Seu braço está completamente curado. Os médicos não encontraram mais nenhum sinal de linfedema. Mas o maior milagre não foi só a cura física.
foi a transformação do seu coração. Marcelo aprendeu que nas maiores dificuldades, Deus não nos abandona. Às vezes ele permite a tempestade para nos levar a um porto seguro que nem sabíamos que existia. A vida não é fácil, ele costuma dizer aos que passam por provações. Mas se você confiar em Deus, Ele faz coisas que nenhum médico, nenhum dinheiro, nenhuma força humana pode fazer. E assim, na simplicidade de uma igreja sem alarde, onde a fé é pura e o amor é sincero, Marcelo encontrou não só a cura para o seu corpo, mas a paz para sua alma. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são contados apenas nos testemunhos, eles são vividos, dia após dia, por aqueles que creem. Marcelo não parou por aí. Depois de receber aquele milagre que mudou sua vida, ele sentiu um chamado no coração, ajudar outros que também estavam passando por lutas parecidas. Começou a visitar hospitais, levando não só palavras de fé, mas também o próprio testemunho vivo de que Deus ainda opera maravilhas. Muitas vezes ele chegava nos quartos com um sorriso simples e dizia: "Eu já estive no seu lugar, mas hoje estou aqui para te dizer, não desista. Deus tem um plano melhor do que a gente imagina." Foi numa dessas visitas que ele conheceu a Dona Maria, uma senhora de 68 anos que lutava contra um câncer agressivo. Os médicos já tinham dado poucas esperanças, e a família chorava em silêncio, sem saber mais o que fazer. Marcelo sentou ao lado dela, segurou sua mão enrugada e começou a contar como Deus o havia curado do linfedema. Enquanto falava, Dona Maria fechou os olhos e as lágrimas escorreram pelo seu rosto. "Filho, eu quero crer." Ela sussurrou. "Mas minha fé está tão fraca." Marcelo não tinha respostas bonitas nem sermões preparados. Só sabia de uma coisa: o mesmo Deus que o curou poderia fazer o mesmo por ela. Então, ali mesmo, no quarto do hospital, ele orou com a voz embargada, pedindo a Deus que renovasse não só o corpo de Dona Maria, mas também a sua esperança. Quando terminou, a senhora abriu os olhos e, pela primeira vez em meses, sorriu. "Eu sinto uma paz, uma coisa diferente," ela disse, como se alguém tivesse tirado um peso de cima de mim. 3 semanas depois, os exames de Dona Maria surpreenderam todos os médicos. O tumor, que antes crescia rapidamente, havia diminuído consideravelmente. Os profissionais não tinham explicação, mas ela sabia. Era a mesma mão de Deus que tinha tocado Marcelo agora agindo em sua vida. A notícia se espalhou pela igreja, e mais pessoas começaram a procurar aquele homem simples que não pregava com palavras difíceis, mas com uma fé que contagia. Hoje Marcelo não é mais conhecido só como o homem que foi curado do linfedema. É o irmão que ora com os doentes, que leva um abraço apertado para quem está desanimado, que mostra com a própria vida que os milagres não são coisas do passado. Eles acontecem quando a gente menos espera, nas mãos de um Deus que não mudou e que ainda se importa com cada lágrima derramada em silêncio. E assim, na congregação cristã no Brasil, a história de Marcelo se tornou mais uma prova de que a fé não é só uma crença, é uma força que transforma vidas. Porque quando a gente entrega os pedaços quebrados da nossa vida nas mãos de Deus, Ele não só conserta, Ele faz novo. E isso, meu amigo, é um milagre que não tem explicação humana. Só tem um nome: amor de Deus. E foi justamente esse amor que levou Marcelo a voltar para a igreja naquela noite de quarta-feira, 3 anos depois da sua cura. Desta vez não era por ele mesmo, mas por alguém que amava, sua irmã mais nova Ana. Ana tinha chegado ao limite. Depois de anos lutando contra uma depressão profunda, ela mal saía da cama. Os remédios já não faziam efeito, as palavras de ânimo soavam vazias e o pior, ela tinha perdido a esperança. "Deus esqueceu de mim, Marcelo," ela dizia, com os olhos inchados de tanto chorar. "Se Ele existe, por que não me ouve?" Marcelo sabia bem como era aquele desespero. Lembrava das noites em que olhava para as pernas inchadas e pensava que nunca mais andaria direito. Mas também se lembrava da mão que o levantou quando ele já não tinha forças. Então, naquela noite, ele não aceitou um não como resposta. Pegou a mão da irmã, olhou nos seus olhos e disse com uma convicção que só quem já viu um milagre tem: "Vem comigo. Só uma vez. Se nada mudar, eu nunca mais falo nisso." Ana foi. Não por fé, mas por cansaço. Por não ter mais nada a perder. E quando entrou na congregação cristã no Brasil, sentou-se no último banco, com os braços cruzados como se dissesse: "Prove que eu estou errada." O culto começou como sempre, com louvor, com orações, com pessoas levantando as mãos em adoração. Ana olhava tudo aquilo com desconfiança, até que o pastor começou a falar sobre o Salmo 34, "Chega perto de Deus, e Ele chegará perto de vocês." Foi então que ela sentiu algo estranho. Uma pressão no peito, como se uma mão invisível estivesse apertando bem onde doía. E de repente, sem aviso, as lágrimas começaram a cair.
Não eram lágrimas de tristeza, mas de algo que ela não conseguia explicar. Algo como alívio. Marcelo, que estava ao seu lado, viu o rosto da irmã mudar. Os ombros, antes curvados, se endireitaram. Os olhos, antes vazios, ganharam um brilho. E quando o pastor fez o chamamento para quem queria receber oração, Ana se levantou. Não por obrigação, não por Marcelo, mas porque algo dentro dela tinha despertado. Na frente do altar, enquanto mãos se uniam sobre sua cabeça, Ana ouviu uma voz, não com os ouvidos, mas no coração: filha, você nunca esteve sozinha. E foi como se uma cortina se abrisse. Todas as mentiras que a depressão tinha sussurrado por anos, você não vale nada, ninguém te ama, Deus te abandonou, caíram por terra. Substituídas por uma verdade simples e poderosa: ele sempre esteve ali. Quando Ana abriu os olhos, o mundo parecia diferente. As cores mais vivas, o ar mais leve. Ela não sabia explicar, mas sabia que algo tinha mudado. E quando saiu da igreja naquela noite foi com um sorriso que Marcelo não via há anos. No dia seguinte, Ana acordou com uma paz que não sentia desde criança. Não era que todos os problemas tinham sumido, as contas ainda estavam lá, as lembranças doloridas também, mas agora ela tinha algo que não tinha antes: esperança. E uma certeza: se Deus tinha feito um milagre na vida do irmão, ele podia fazer na dela também. Hoje, Ana serve na igreja ao lado de Marcelo. Ela faz parte do grupo de apoio a pessoas que lutam contra a depressão e ansiedade, compartilhando sua história com quem acha que não há saída. Eu já estive no fundo do poço, ela diz, segurando a mão de quem chora. Mas Deus desceu lá para me buscar, e Ele pode fazer o mesmo por você. E assim o milagre que começou com Marcelo se multiplicou. Porque quando Deus toca uma vida, Ele não para por aí. Ele usa aquela história para tocar outras e outras, como ondas que se espalham na água. Na congregação cristã no Brasil não são só histórias isoladas de cura, é um coro de vozes que cantam a mesma verdade: Deus ainda age, Deus ainda salva, Deus ainda faz o impossível. E se você está lendo isso hoje pensando que seu caso é sem solução, que sua dor é grande demais, que sua fé é pequena demais, saiba uma coisa: Marcelo já pensou isso, Ana já pensou isso. Mas eles descobriram que Deus não olha para o tamanho da nossa fé, Ele olha para o tamanho do seu amor. E esse amor não tem limites. Naquela mesma noite, enquanto Marcelo compartilhava seu testemunho na Universal, uma mulher chamada Marisa estava sentada nos fundos do templo, com as mãos trêmulas e o coração apertado. Ela tinha chegado ali arrastada pela irmã, depois de meses se trancando em casa, sem forças nem para tomar banho. A depressão a havia engolido como um buraco sem fundo, e os remédios já não faziam efeito. Deus não tem solução para mim, ela repetia para si mesma, enquanto as lágrimas escorriam sem parar. Mas quando Marcelo falou sobre o momento em que sentiu a mão de Deus o levantando da cama do hospital, algo dentro de Marisa estremeceu. Não era esperança, ainda não. Era apenas uma pergunta tímida, quase um sussurro: será que ele também pode me ver aqui? No final do culto, o pastor fez um chamado: quem aqui precisa de um milagre hoje? Quem está cansado de lutar sozinho? Marisa hesitou. Suas pernas pareciam pesadas, como se estivessem pregadas no chão. Mas então, como se uma força invisível a empurrasse, ela se levantou. Um passo. Depois outro. Até que estava lá na frente ajoelhada com as mãos estendidas e o corpo sacudido pelo choro. O pastor orou por ela com uma autoridade que Marisa nunca tinha visto antes. Não eram palavras bonitas ou vazias. Eram palavras cheias de fé, como se ele já visse a vitória antes mesmo dela acontecer. Em nome de Jesus, eu quebro essas correntes. O Senhor está te tirando desse poço agora. E então, algo inesperado aconteceu. Marisa sentiu um calor intenso invadir seu peito, como se um fogo santo a envolvesse por dentro. De repente foi como se uma mão invisível puxasse um peso enorme das suas costas. Ela respirou fundo, e pela primeira vez em meses, o ar encheu seus pulmões sem dor, sem aperto, sem medo. Quando ela abriu os olhos, tudo parecia diferente. As cores do templo estavam mais vivas, os rostos ao redor mais claros, como se uma névoa tivesse sido tirada dos seus olhos. E então, sem pensar, ela começou a rir. Não era um riso nervoso ou forçado. Era um riso de alívio, de liberdade, como de uma criança que acaba de ser solta depois de muito tempo presa. Eu estou curada, ela gritou, sem acreditar nas próprias palavras. A irmã, que a trouxera à força, caiu de joelhos chorando. Marisa, você está falando. Você está sorrindo. E era verdade. A mulher que havia entrado ali como uma sombra, agora brilhava. Não porque a vida dela tivesse ficado perfeita da noite para o dia, os desafios ainda viriam, as batalhas não haviam terminado.
mas porque, pela primeira vez, ela sabia que não estava sozinha nelas. Nos dias seguintes, Marisa voltou ao templo não como uma espectadora, mas como uma guerreira. Ela começou a servir no departamento de visitação, levando esperança para outras pessoas que, como ela, achavam que não havia mais saída. Se Deus fez por mim, Ele faz por você também, ela dizia, segurando as mãos de desconhecidos com uma convicção que só quem experimentou o milagre pode ter. E assim a corrente não parou. Cada vida tocada se tornou um elo para tocar outra. O jovem que estava viciado em drogas e, depois de uma noite de oração na Universal, jogou todo o seu estoque no lixo, chorando como um menino. A mãe que recebeu a notícia de que seu filho, dado como morto em um acidente, havia acordado do coma no mesmo instante em que o pastor declarava: ele vive, na frente da igreja. O casal que, depois de anos de brigas e quase divórcio, renovou seus votos no altar, com lágrimas nos olhos e a certeza de que só Deus poderia ter restaurado aquilo que estava quebrado. Porque na Universal, os milagres não são apenas histórias do passado. Eles são o pão de cada dia. São as mãos que se levantam nos cultos, os gritos de vitória que ecoam pelas paredes, os rostos que saem diferentes de como entraram. Não é magia. Não é coincidência. É o Deus que não mudou, o mesmo que abriu o Mar Vermelho, que ressuscitou Lázaro, que curou o cego de nascença. Esse Deus ainda está aqui. E ele não faz acepção de pessoas. Se você está lendo isso hoje e sente que sua situação é o caso mais difícil do mundo, que ninguém jamais passou por algo tão pesado, escute. Deus não se impressiona com a gravidade do seu problema. Ele se impressiona com a sua fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda. E quando você entrega esse grãozinho nas mãos dele, prepare-se. Porque ele não apenas multiplica. Ele transforma. Ele ressuscita. Ele faz novas todas as coisas. E a melhor parte? Esse milagre pode começar hoje. Agora, neste exato momento, basta você dar o primeiro passo, como Marcelo, como Ana, como Marisa. Basta você dizer: Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. E então espere. Porque quando Deus começa a agir, nenhuma força do inferno pode parar. E a sua história? Ela pode ser a próxima a inspirar alguém a crer. Era uma tarde de quarta-feira na Universal, e o ar estava carregado daquele cheiro de café recém-passado misturado com o perfume das flores no altar. O templo estava quase lotado, mas no fundo, encostado na parede, um homem chamado Ricardo mal conseguia levantar a cabeça. As mãos trêmulas seguiam o terço entre os dedos, como se cada conta pesasse 1 tonelada. Ele tinha chegado ali arrastando não só o corpo, mas uma sentença médica que não deixava margem para esperança. Câncer em estágio avançado. Metástase. 3 meses no máximo. Ricardo era daqueles homens que nunca choravam. Trabalhador, pai de 2 filhos, o tipo que resolvia tudo sozinho, até o dia em que o médico olhou nos seus olhos e disse: não há mais o que fazer. Foi quando a esposa, Dona Maria, uma mulher de fé inabalável, pegou sua mão e falou firme: vamos na Universal. Lá Deus ainda faz milagres. Ele foi mais por não ter forças para discutir do que por acreditar. Mas ali estava ele no fundo da igreja, ouvindo o pastor falar sobre a fé que move montanhas. Deus não olha para o tamanho do seu problema, mas para o tamanho da sua fé, o pastor declarou, e algo dentro de Ricardo estremeceu. Não era esperança, ainda não. Era apenas uma pergunta queimando sua alma: e se fosse verdade? Naquele momento, como se Deus estivesse esperando justamente aquela brecha, uma paz estranha invadiu seu peito. Não era alívio, não era cura. Era algo mais profundo, a certeza de que, pela primeira vez em meses, ele não estava sozinho. O pastor então fez o chamado: quem aqui precisa de um milagre hoje? Levante a mão. Ricardo hesitou. Suas mãos, antes tão fortes, agora mal conseguia erguer. Mas algo dentro dele, talvez aquele grãozinho de fé do tamanho de uma mostarda, o fez levantar o braço trêmulo. E então o impossível aconteceu. Uma irmã da igreja, que nem conhecia Ricardo, se aproximou com um copo d'água. Beba isso em nome de Jesus, ela disse, com um sorriso tão sincero que ele não teve coragem de recusar. Ricardo bebeu. E enquanto a água descia, uma corrente elétrica parecia percorrer seu corpo. Não foi dor, não foi alívio imediato. Foi como se algo dentro dele despertasse. O pastor então impôs as mãos sobre sua cabeça e orou com uma autoridade que Ricardo nunca tinha visto. Em nome de Jesus, eu determino que este corpo seja restaurado. Que cada célula doente seja substituída por células sadias. Que a morte recue e a vida flua. Ricardo caiu de joelhos. Não por fraqueza, mas porque suas pernas já não aguentavam o peso daquela presença divina. Lágrimas que ele nem sabia que tinha começaram a cair.
E então, como um rio rompendo uma barragem, ele começou a chorar não de desespero, mas de uma alegria que não cabia dentro dele. Algo havia mudado. Ele sabia. Na manhã seguinte, Ricardo acordou com uma sensação estranha. Não era a dor que o acordara. Era a ausência dela. Ele se levantou, se olhou no espelho e viu um brilho nos olhos que não via há meses. Dona Maria, ao vê-lo, soltou um grito. Meu Deus, seu rosto está diferente. Eles correram para o hospital. Os exames? Negativos. O tumor que antes aparecia em cada imagem agora não estava mais lá. Os médicos balançavam a cabeça, incrédulos. Isso não é possível, um deles murmurou. Ricardo apenas sorriu. Para Deus tudo é possível. Hoje Ricardo está ali, toda quarta-feira na Universal, mas não mais no fundo do templo. Agora ele está na frente, dando seu testemunho, com a voz firme e os olhos brilhando. Eu vim aqui para morrer, mas Deus me deu vida. Não foi a medicina, não foi sorte. Foi Jesus. E se ele fez por mim, pode fazer por você também. E é assim que a fé se espalha, de um grãozinho de mostarda a uma árvore frondosa, onde outros vão se abrigar. Porque Deus não escolhe os perfeitos, os fortes ou os que têm tudo resolvido. Ele escolhe os que mesmo com as mãos vazias e o coração partido, ousam dizer, Senhor, eu creio. E aí meu amigo, aí o milagre não tem como não acontecer. O milagre que não acaba. Ricardo abaixou a cabeça por um instante, como se revivesse aquele dia. O diagnóstico era claro. 3 meses no máximo. O câncer havia se espalhado como fogo em palha seca e os médicos, com olhares compassivos, já falavam em cuidados paliativos. Sua mulher, Maria, chorava em silêncio todas as noites, enquanto ele, à beira da cama, sussurrava, se for da tua vontade, Senhor. Mas naquela quarta-feira, quando entrou arrastando os pés na Universal, algo mudou. Não foi um raio, não foi uma voz do céu, foi uma paz que invadiu sua alma como um rio manso. O pastor orou, as mãos se estenderam sobre ele, e Ricardo sentiu, pela primeira vez em meses, que respirava sem dor. Naquela noite dormiu profundamente. Ao acordar, o suor frio da febre havia desaparecido. Uma semana depois, os exames, sim, os mesmos exames, mostravam remissão total. Inexplicável, disseram os médicos. Milagre sob Ricardo. Agora, anos depois, ele não só testemunha, como estende as mãos para outros que chegam como ele chegou, esgotados, sem esperança. Deus não nos tira das tempestades, diz, olhando nos olhos de um homem que acaba de receber um diagnóstico parecido, mas ele entra no barco conosco. E quando ele está no barco, até o vento e o mar obedecem. A lição que fica. A vida não é uma equação onde fé iguala cura imediata. Há aqueles que partem, e seu milagre é a força para enfrentar a despedida com paz. Há os que ficam, e seu milagre é a chance de contar a história. Mas o verdadeiro milagre, aquele que ninguém pode negar, é a transformação que acontece quando um coração quebrado encontra graça. Ricardo aprendeu que Deus não escolhe os que têm fé do tamanho de uma montanha, mas os que mesmo com fé do tamanho de um grão de mostarda, ousam plantá-la. E você? O que está segurando com tão aperto que não deixa espaço para o milagre? Talvez a cura não venha como você imaginou. Talvez venha como um suspiro de alívio no meio da dor, como uma mão que segura a sua no escuro, como uma voz que sussurra, confie em mim mais uma vez. Porque no final, o maior milagre não é mudar as circunstâncias, é mudar nós dentro delas. E aí, meu amigo, a vida nunca mais é a mesma.